Vamos ficar em pé. Você vai se juntar com 5 pessoas. Pessoas que você quase não tem contato. E nós vamos fazer um círculo de 5 pessoas, tá? Tente procurar pessoas com quem você quase não tem contato, quase não vê. Vamos lá? Vamos fazer uma bagunça santa aqui. Vamos nos reunir em grupos de 5. Grupos de 5. Pode? Nossa, tem 20. Divide esse em 2, esse tem 20. Pronto? Nós vamos fazer assim. Nós estamos divididos em pequenas ilhas de oração. E nós vamos fazer assim, você se apresenta, fala o seu nome, só o seu nome, tá bom? E se você tiver um pedido de oração que você deseja expor para o grupo, só se você quiser fazer, tá? Fique à vontade. E nós vamos fazer essa oração juntos. Pronto? Ok? Já que vocês se apresentaram, quem já expôs o seu pedido, ok? Quem não quiser expor, tudo bem. Nós vamos orar uns pelos outros. É a prática de oração que Jesus nos deixou. Que nós orássemos uns pelos outros. Vamos fazer assim, que você possa apresentar ao Senhor aquilo que a pessoa te apresentou ou que não, que vocês possam orar uns pelos outros nesse momento. Santo Deus e Pai, nós cantamos aqui que Tu és o Deus que cura, que Tu és o Deus som, que pode fazer todas as coisas. Pai, nós cremos na presença do Senhor nesse Nós cremos que o Senhor recebe as nossas orações. Pai, que o Senhor possa tocar na vida de cada pessoa que está aqui. Nós te apresentamos, Senhor, esses irmãos que nessa noite chegaram com pedido de oração, confiantes no toque do Senhor, confiantes na nós possamos ver a resposta do Senhor chegando até essas vidas. Que nós possamos ouvir testemunhos do que o Senhor fez. Pai, porque Tu és Deus de misericórdia, Tu és Deus de graça, Tu és Deus de amor. E nós sabemos que os Seus ouvidos não estão fechados. Oh, Pai, as Suas mãos não estão encolhidas, mas Tu és Deus que envia bênçãos do céu sobre o Seu povo. Que seja assim na vida de cada pessoa que está aqui, confiando no Seu poder. Que sejamos testemunhas do poder do Senhor, da glória do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Vamos ficar em pé. Nós já vamos iniciar a palavra desta noite, mas eu quero ter a certeza
que você já recebeu o toque do Senhor na sua vida. Amém? As letras dos louvores que a gente cantou aqui já foi ministração. Não é verdade? Ministração do poder de Deus na nossa vida. Se você prestou atenção em tudo que você cantou, nós cantamos palavras proféticas, dizendo que Deus é nossa cura, não foi? Nós declaramos aqui que Ele é fonte de tudo o que precisamos. Isso é forte. Ele é sua fonte. Significa que tudo que você precisa está e vem dele. Então, nós precisamos nos atentar àquilo que estamos cantando. Não é? Então, eu quero ter essa certeza que você não vai deixar que tudo aquilo que você cantou se perca, mas que você vai viver tudo aquilo que os seus lábios disseram aqui nessa noite. Amém? Hoje é dia de quê? Da Santa Ceia. É dia de festa. E sempre foi assim. Desde que o povo de Israel começou a celebrar a ceia, era dia de festa. O povo fazia festa para recordar tudo que Deus tinha feito. E ele disse que o povo deveria ter a Santa Ceia como uma instituição e que sempre fizessem para que nunca se esquecessem de quem é Deus. Então, todas as vezes que o povo se reunia, eles lembravam quem é que tinha libertado eles do Egito. Eles lembravam do poder de Deus quando fez o quê? Abriu o mar. E tantas outras coisas. Era festa para lembrar quem era Deus. E até hoje nós precisamos celebrar. E por que hoje celebramos a ceia? É uma festa. Nós celebramos aquele que se entregou por nós, não é? Nós estamos aqui nessa festa de Santa Ceia, que o próprio Jesus disse que nós deveríamos realizar, para que não nos esquecêssemos o que Ele fez por nós. E que deveríamos celebrar até a sua volta. Para quê? Para que a gente não perca a fé de que Ele vai voltar. Ele deixou a ceia como um propósito para que pudéssemos lembrar que Ele vai voltar. Da mesma forma que Ele veio. Da mesma forma que a promessa se cumpriu quando Ele se entregou na cruz. Da mesma forma que a promessa se cumpriu quando Ele ressuscitou. A promessa vai se cumprir, porque Ele vai voltar. E hoje vamos conversar sobre isso. Sabe por quê? Nós não podemos estar como a igreja que esqueceu que Jesus vai voltar. Muitas igrejas vêm se perdendo. E quando eu digo igreja, eu digo pessoa, não instituições. Muitas pessoas estão se esquecendo que essa promessa vai se cumprir. Desde o tempo dos apóstolos, algumas pessoas questionavam assim, mas está tardando. Será que vai se cumprir de verdade? Vai se cumprir. E como você está se preparando para esse dia? Qual é a sua expectativa em relação ao céu? O meu desejo é que nessa noite, da mesma forma que o Espírito Santo tem inspirado a minha vida em relação ao céu, eu quero que você seja tocado e que você saia daqui
ansiando, desejando pelo céu. Pega a sua Bíblia. Vamos abrir Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35. E nós vamos ler até o 46. Amém? Talvez a minha versão esteja um pouco diferente da sua, ok? Mas vamos lá. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá a servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então começa a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Podem sentar. Como está a sua expectativa para o céu? Pensa um pouquinho. Se você fosse me dar uma resposta para essa pergunta, o que você responderia? Seja sincero com você mesmo. Como está a sua expectativa para o céu? Nós precisamos proteger os nossos corações e ter muito cuidado com modelos que comprometem esses princípios. Por quê? Nós temos visto muitas coisas mudando ao longo do tempo no cristianismo. Se a gente voltar a esse tempo aqui, quando Jesus estava com as pessoas, com os seus discípulos, falando dessa parábola, e começar a vir passeando pela história, quantas coisas mudaram. Os cristãos aguardavam com grande expectativa a volta de Jesus. Não era assim? Eles falavam disso o tempo todo. Eles iam para ruas, eles se reuniam em casas, porque eles tinham expectativas em relação à volta de Jesus. E onde será que foi que a gente se perdeu?
Porque quando a gente olha para esses cristãos, a gente vê tanta empolgação, tanto anseio por essa promessa. E quando olhamos para os dias atuais, não vemos tanto reflexo disso. Onde será que a igreja do Senhor Jesus se perdeu? Nós amamos a promessa que nos traz perdão, que nos traz libertação. Celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Mas como eu disse no começo, há uma promessa a se cumprir. Nós não podemos ficar só com a morte e a ressurreição. Nós precisamos lembrar em todo o tempo que ainda há uma promessa a se cumprir. A promessa da volta de Cristo. A promessa que estaremos um dia com Ele no céu. Então, não podemos contaminar o nosso coração com princípios que comprometem essa expectativa. Em 1990, no período de 90 a 2000, se propagou, como se fosse uma praga, de tão rápido, a teologia da prosperidade. Veio lá dos Estados Unidos e foi para todo mundo. E o Brasil recebe tudo muito rápido, né? Vocês já repararam? Tudo que chega no Brasil se espalha muito rápido. E essa teologia dizia e diz o quê? Primeiro, fala sobre confissão positiva. Tudo que você declarar de forma positiva vai acontecer. E é por isso que a gente começou a ver muitas pregações sobre o quê? Declare, né? Diga. Claro que há atos proféticos, que é diferente de confissão positiva. Mas o que nós temos visto é uma propagação de declare que Deus vai fazer. Como se Ele tivesse a obrigação de fazer tudo o que sai da sua boca. Não é verdade? Só que isso está por aí. Isso está impregnado. E se a gente não tiver cuidado, nós acabamos também absolvendo esse princípio que compromete a nossa fé. Porque por causa desse princípio de confissão positiva, muitos cristãos estão se desviando. Porque fala, declara e não vê acontecer. Aí acha que é tudo uma mentira e sai dos caminhos do Senhor. Outra coisa que eles propagam é a prosperidade terrena, mas de forma financeira. Jesus nos prometeu uma prosperidade na terra, mas Ele não se referiu a riquezas. Lógico que Ele é o nosso provedor em todas as coisas. Nós sabemos disso. Nós sabemos que podemos confiar. Nós sabemos que Ele tem promessas para a nossa vida. Nós podemos contar com o cuidado do Senhor todos os dias. Amém? Você tem certeza disso? Que Ele está contigo, cuidando da sua vida, para fazer você próspero onde você chegar. Só que quando Ele disse isso, Ele não se referiu a riquezas, como é pregado hoje em dia. Porque se hoje em dia o que nós escutamos é que se você não tem bens e riquezas, talvez o Senhor não está contigo. Ou você está fazendo alguma coisa errada. E hoje a gente vê o povo de Deus, que devia estar correndo para a cruz todos os dias, correndo atrás de promessas de riquezas. Não é verdade?
atrás de mensagens que vão fortalecer a crença dele de que ele vai enriquecer, de que ele vai prosperar. E muitas vezes o Senhor o está prosperando e ele não está percebendo. Mas, infelizmente, o que essa teologia trouxe que mais prejudicou a fé cristã, ele introduziu um coração muito perigoso no nosso meio. Um coração que Paulo disse lá atrás, amantes de si mesmo. E se você parar para pensar comigo, talvez o grande problema da nossa expectativa para o céu é que estamos nos tornando muito amantes de nós mesmos. Porque com tudo isso que essa teologia veio trazendo, quem é que acabou sentando no trono? O próprio homem, não é verdade? Você declara, acontece. Você tem que ser rico, você tem que ser próspero. E porque eu disse que se nós não tivermos cuidado, nós começamos a absorver esses pensamentos também. Porque vamos sentando no trono, empurrando Deus do trono da nossa vida. E sem perceber, você senta e Deus sai. E Paulo diz que chegaria um tempo em que muitas pessoas seriam amantes de si mesmas. Temos visto isso acontecer? Temos? Sim. Talvez você conheça pessoas assim, mas precisamos ter cuidado. Isso não pode contaminar a sua expectativa quanto ao céu. Isso não pode te escravizar numa cultura que não é bíblica. Porque quando você senta no trono e quer que tudo venha até você, e você começa a achar que realmente você tem que ser próspero, enriquecer, e você passa a trazer essa escravidão consumista para dentro do seu coração, e começa a corromper o anseio do céu. Sabe por quê? Às vezes, para mostrar que você é próspero, você começa a adquirir coisas que nem você consegue dar conta. Aí compromete seu nome, não é? E isso é um risco da sua caminhada para o céu. Como que você está? Como que você chegou aqui? Como que está a expectativa do seu coração? Em Mateus 6:33, nós vemos Jesus falando assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. As promessas do Senhor são para todos aqueles que se apropriaram do que Cristo conquistou na cruz. Se você já reconheceu Cristo como seu Salvador, se você já convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, se você já confessou Jesus como o único Salvador da sua vida, promessas da Bíblia vão se cumprir na sua vida. Por isso é que Jesus disse: não se preocupem, não fiquem ansiosos, não se turbem os vossos corações. As promessas vão se cumprir. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então não precisa estar com o seu coração ansioso. Por isso que nós estamos dizendo que essa teologia nada tem a ver com princípios cristãos. Você não precisa estar afoito de um lado para o outro atrás disso. O Senhor traz até os seus tudo aquilo que eles precisam.
É assim que a Bíblia diz. Mas nós temos um outro ponto para meditar em cima desse texto de Lucas. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15, 19. Essa parábola fala sobre a expectativa da chegada do Senhor. Mas se você aguarda Cristo somente nessa vida, para realizar somente as coisas que você precisa nessa vida, Paulo diz que você é o mais miserável, digno de compaixão, porque nós temos que ansiar pelo céu que Ele prometeu. Nós temos que ansiar pelo nosso encontro com Ele. Uma vez eu ouvi assim, um pastor explicando para adolescentes o que seria o céu. A vida na terra é como se fosse uma gestação. O bebê está dentro da barriga e só conhece o mundo dentro da barriga. Para ele aquilo é tudo. A expectativa dele está ali. Ele não tem ideia do que tem do lado de fora. E esse pastor disse, o céu é assim. O céu é quando você rompe e sai da barriga. Aí você descobre tudo novo, tudo diferente. A vida na terra é só uma gestação. Está preparando você para onde você vai de fato. Para onde você vai passar a sua vida eterna. O tempo da gestação é curto ou longo? É curtíssimo. A vida na terra parece longa, mas a vida na terra também é curtíssima se a gente comparar uma vida eterna. Então nós precisamos lembrar que a vida depois disso. E como você está se preparando para essa vida. No versículo 35 diz assim, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Há uma outra versão que diz assim, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E por que Jesus faz essa referência de lombos cingidos? Naquele tempo eles usavam túnicas. As túnicas eram compridas, impediam que eles tivessem movimento. Quando ele fala cingir, significa colocar um cinto que vai levantar essa túnica, vai sustentar para que eles pudessem ter mobilidade. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Corram, sirvam, não permitam que nada os atrapalhem de correr. Ele está dizendo, estejam prontos para servir. Como Paulo disse, que não hajam embaraços na nossa corrida. Nós precisamos estar cingidos. Nós precisamos estar com a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração. Jesus disse que o servo precisa estar pronto, porque ele não sabe quando que o seu Senhor vai voltar. Estejam prontos, estejam servindo. E se tem alguma coisa atrapalhando, levante, corra. Mantenha a chama do Espírito Santo acesa no seu coração. Mas como nós falamos no início, com essa exaltação do eu, tudo virou um grande embaraço, né? Paulo diz que o que nos atrapalha na corrida cristã são os embaraços da vida. E quando ele fala de embaraços da vida, ele está falando de pecados e de tantas outras coisas que vão atrapalhar a nossa corrida para o céu.
E vamos ser sinceros, vamos refletir. O que tem atrapalhado a sua corrida para o céu? O que tem atrapalhado você de viver o versículo 35? Estejam prontos para servir. Muitas vezes é exaltação do eu. Eu preciso fazer, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer bico, não tenho tempo para servir. E aí você esquece que Jesus disse que quando o Senhor voltar, Ele quer encontrar os seus servos servindo. Não foi isso que a gente leu em Lucas 12? Quais são os embaraços que têm impedido você de servir? Hoje nós estamos vivendo uma geração, e eu não digo nem só na igreja, mas isso é lá fora também. Porque hoje em dia tem tantas pessoas trabalhando por conta própria, que ninguém quer receber ordens, não é assim? É uma geração que não quer ser chamada a atenção. Não é verdade? É uma geração que por qualquer coisa pede as contas. É uma geração muito sensível. Ai, porque hoje o patrão chegou e não me deu bom dia. Também não volto mais. Essa é a geração de hoje. E essa geração de hoje também tem entrado nas igrejas. Essa exaltação do eu. Ah, eu parei de servir porque a irmã disse que naquele dia eu não fiz direito. Eu conheci uma pessoa que porque uma disse que a decoração não estava boa do que ela tinha feito, ela largou o ministério e não quis mais servir. Por quê? Porque hoje nós colocamos o nosso eu no trono. O nosso eu não pode ser atingido. O nosso eu não pode receber críticas. Não faça isso comigo. Mas foi assim que Jesus ensinou? Não foi. Mateus 5. Mateus 5 devia estar estampado nos nossos corações. Porque o que nós temos visto hoje em dia não foi o que Jesus ensinou. Mateus 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão os profetas que viveram antes de vós. A parábola disse que o nosso Senhor, quando voltar, vai querer nos encontrar servindo. Qual tem sido a sua expectativa para a volta? O que tem sido, ao longo desses anos, o embaraço na sua vida
que está impedindo você de esperar pela volta do Senhor, servindo com a chama do Espírito Santo ardendo em seu coração? O que tem sido? É o cansaço, as muitas ocupações da vida, o seu tempo que está uma confusão, você não está tendo tempo para mais nada. O que tem sido embaraço. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos revele o que tem sido embaraço e que precisamos deixar. Não deixe de servir ao Senhor pelos embaraços. Porque Ele vai vir como um ladrão que ninguém espera, que ninguém sabe. Talvez seus embaraços sejam seus amigos, que te levam para longe do altar do Senhor, de servir ao Senhor. O que tem sido os embaraços? O que fez você parar? Isso é muito sério. Isso é Jesus falando para a gente. Espere servindo. Espere servindo. Tem expectativa pelo céu. Tem expectativa pela volta de Cristo. Porque você não é daqui. Você é embaixador do céu. Você é representante de Cristo nessa terra. Você não está aqui para representar a política, o governo. Você está aqui para representar Cristo. Mas tem tantas coisas acontecendo, eu faço parte desse mundo. Eu preciso fazer as coisas desse mundo porque eu faço parte desse mundo, com certeza. A Bíblia diz que você tem que trabalhar, não é assim? A Bíblia chama de preguiçoso quem não trabalha. A Bíblia diz que você tem que ter tempo com a sua família. A Bíblia diz tudo isso que está aí no seu coração. E ela fala, eu sei. Mas a palavra de Deus também diz que Ele enviaria o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. E você precisa pedir o Espírito Santo que te ajude a administrar a sua vida, para que você possa estar esperando o Senhor, servindo. Senhor, eu preciso trabalhar, só que eu também preciso servir. Eu preciso cuidar da minha casa, mas eu também preciso cuidar da sua. Eu preciso estar no trabalho, eu preciso fazer bicos para complementar a renda, mas eu também preciso te servir, porque eu quero ser o servo que quando o Senhor voltar, vai encontrar servindo. Amém? Você vai ser esse servo. Queridos, é para o nosso coração explodir quando a gente escuta isso. Eu quero estar assim, quando o meu Senhor voltar. Eu sei de todos os embaraços. Às vezes a gente pensa que pastor e pastora não passa por embaraço. Né? A gente passa. E como a gente passa, o que vocês passam, talvez a gente passe o triplo. Que a própria Bíblia diz isso. Não é? Porque primeiro a gente recebe todos os ataques. E ficamos como cobertura sobre vocês em oração. Nós passamos também por esses embaraços. Nós também passamos por momentos. Nossa, acho que não vai dar para servir. Mas nós precisamos lembrar que quando o Senhor voltar, precisamos estar servindo. Terça-feira foi muito interessante. Tiago, eu nem pedi sua autorização antes, mas eu vou contar esse exemplo. Terça-feira foi aquele dia que eu estava extremamente cansada. Pensa um dia que você está cansado. Aí eu já saí da escola pensando assim, acho que hoje não vai dar para eu ir. Nossa, estou muito cansada, com muita dor de cabeça. Sabe quando a cabeça está explodindo?
Foi aquele dia tenso, pensa no dia tenso. Foi. E aí dentro do carro eu fui falando, em pensamento. Nossa, minha cabeça está estourando, acho que eu não vou conseguir ir para a igreja. E na mesma hora o Espírito Santo falou assim, faz o contrário. Me pede para te curar, me pede para renovar o teu fôlego, renovar a tua força. Aí eu falei, é verdade. Aí comecei a orar. E aí quando eu entrei em casa, eu já não estava mais com dor de cabeça. Quando eu entrei em casa, eu senti um renovo. Sabe aquele renovo que vem do céu, que você não sabe de onde arranca forças? Eu senti esse renovo e vim. E quando eu cheguei aqui, sabe aquelas coisas que Deus faz que a gente recebe como resposta? E só Deus sabe por que aquilo é resposta, sabe? Aí eu cheguei aqui para o discipulado infantil, daqui a pouco chega o Arthurzinho, ofegante. Eu, que foi, Arthur? Aí o Arthurzinho, ai, tia Naná, vim da escola eu fui para natação, mas eu vim direto, para não perder o discipulado. E aquilo foi uma resposta. Eu falei assim, olha os embaraços, vem uma seta de enfermidade, vem o cansaço físico, a gente quer parar. E a gente não pode parar porque Cristo ainda não voltou. E quem para no meio da corrida, vai ficar no meio da corrida. E aquilo foi uma resposta para mim. Eu falei assim, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ele podia ter ido direto para casa, né? Ainda disse que estava morrendo de frio. Devia estar com fome, cansadinho. Mas veio. Quais são os embaraços que têm feito você parar? Quando a gente começa a estudar o livro de Apocalipse, a gente não vai falar sobre isso, mas ali tem alguns exemplos de tipos de igreja. E é muito lindo quando o anjo vira para a igreja em Éfeso e fala assim, eu conheço todas as suas obras, eu sei quem vocês são, vocês têm feito muita coisa. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. E no versículo 35 diz, esperem trabalhando e mantenham a chama acesa. Quando a gente lê uma palavra como essa, não é só uma repreensão. Uma palavra como essa é um grito de amor do nosso Senhor pelas nossas vidas. Eu vejo que é o Senhor gritando, vem para mais perto de mim. Cuidado que você está indo para longe, eu quero você perto. Deixa eu acender a sua chama. Deixe o seu primeiro amor está forte dentro de você. Talvez, enquanto eu esteja falando nisso, você esteja aí pensando, quantas vezes essa chama já esteve totalmente acesa no seu coração? Talvez você já tenha feito tantas coisas. Talvez você já tenha servido tanto ao Senhor. Talvez você já tenha sentido tanta sede, tanta fome por Ele. E como você está hoje? Talvez você já tenha vivido dias de orar falando, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E como você está hoje? Espera mais um pouco, Senhor Jesus. Ainda tem tanta coisa para conquistar, para realizar, para fazer. Vai esperando. Como que está? Efésios capítulo 5. Vamos abrir Efésios capítulo 5.
capítulo 5, dos versículos 18 a 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Você tem se embriagado com o quê? A Bíblia diz que temos que nos encher com o Espírito Santo. Você tem se embriagado com o quê? Existem muitas distrações no mundo. Muitas distrações que vêm para tentar tirar o seu foco. Quando a gente leu lá em Lucas 12, no 45, disse assim: suponham que esse servo diga, meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos, nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Quais são as distrações no mundo que têm embriagado a sua vida e roubado o lugar do Espírito Santo? Quando Moisés foi falar com Faraó e pedir que deixasse o povo sair para adorar a Deus, qual foi o pensamento de Faraó? Nossa, esse povo deve estar à toa na vida. Não foi assim? Vamos encher de serviço esse povo. E a Bíblia diz que Faraó tipifica Satanás. É uma simbologia de Satanás, que nos enche de coisas, para que nós não sejamos livres para adorar o Senhor. Ele te enche de serviço, ele te enche de tantas distrações, para que você se mantenha escravizado com as coisas do mundo, com as coisas terrenas. Você já venceu pecados. Hoje você vai participar da ceia, porque você está declarando que já entendeu, que já deixou o seu pecado na cruz de Cristo e se apropriou do perdão, da salvação. Então você já venceu pecados. Mas quais são as distrações que estão roubando o seu tempo com Deus, que estão impedindo a sua vida de ser cheia do Espírito Santo? Jesus disse assim em Lucas 14, também falando do céu. E é a parábola da grande ceia. Um homem preparou um grande banquete e mandou que seus servos chamassem outras pessoas. Lucas 14, do 18 ao 20. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Quantas desculpas para atender o convite do mestre. Quais são as distrações? Nós temos aqui um relato de tudo que é bênção. A propriedade é uma bênção. Você, quando consegue adquirir uma casa, uma propriedade, é uma bênção de Deus na sua vida. Mas você não pode ocupar o seu coração com isso. Depois vem falando assim: acabei de comprar 5 juntas de bois. Isso era o top da riqueza naquele tempo. É tipo aqueles carros que puxam a colheita, a agricultura, sabe como é? Então eles podem servir muito mais. E aí está mostrando que está no top da vida profissional. Mas isso não pode roubar a expectativa do céu do seu coração. E outro disse: casei, não tenho mais tempo. Quantos embaraços,
para atender o convite do Senhor. Quais são as distrações? O que na sua vida entrou para ser bênção está virando um embaraço que te impede de servir ao Senhor. Quando eu estava fazendo 15 anos, meu pastor contou uma história assim. Ele estava falando que eu deveria guardar o meu coração. E ele disse uma vez, era só uma história ilustrativa, perguntaram para uma criança de 10 anos, você ama o Senhor? Amo. Você vai servir ao Senhor? Vou. Mas quando você vai fazer isso? Depois que eu estudar. Primeiro eu tenho que estudar. E a criança foi e estudou. Aí quando a criança acabou de estudar, perguntaram, é agora que você vai servir ao Senhor? Ainda não. Eu acabei os estudos, mas agora eu tenho que fazer faculdade. Agora eu tenho que arrumar um emprego. Ah, então tá bom. E aí ela passou na faculdade, encerrou a faculdade, conseguiu um grande emprego. E aí a pessoa voltou até ela e falou, você ama o Senhor? Amo. Você vai servir o Senhor agora? Você já conquistou tantas coisas? Ainda não. Porque agora eu vou me casar. Então eu tenho que preparar as coisas para o casamento. E aí o casamento passou. Depois que o casamento passou, vieram até ela novamente e perguntaram, é agora que você vai servir ao Senhor? E ela disse, agora não, porque eu estou grávida. Agora tenho que me dedicar à criação do meu filho. E aí o tempo passou, o filho ficou adulto, cresceu, e perguntaram para ela, é agora que você vai servir ao Senhor? Agora eu não consigo. Agora eu tenho vários netos, eles dependem de mim, eu preciso cuidar dos meus netos. E o tempo passou. E quando ela já estava bem velhinha, voltaram e perguntaram, é agora que você vai servir ao Senhor? E ela disse, ai, agora eu não tenho mais força. Estou tão cansada, cheia de problema de saúde. Qual é a sua expectativa para o céu? Quando o Senhor fala, é porque Ele nos ama. E o anseio dEle, o único anseio dEle, é que estejamos em profunda comunhão com Ele. E que não percamos nada do que Ele tem para as nossas vidas. Em João 14, do 23 ao 26, diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Não desista do céu. Não desista do céu, porque o Senhor não desiste de você nem sequer um segundo da sua vida. Não desista, nós acabamos de ler em João. Quem ama ao Senhor, ouve as palavras do Senhor e as pratica. É para isso que você tem o Espírito Santo, para conseguir praticar aquilo que o Senhor deixou até o dia que Ele voltar. Romanos capítulo 8. Abre comigo em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 15, e diz assim,
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia do povo de Cristo se reunir. Hoje é dia de refletirmos como estamos nos preparando para a volta do nosso Senhor. Vão vir aflições? Vão. Mas Jesus disse que as nossas aflições iriam passar. Ele disse também que estaria conosco nos nossos sofrimentos. Ele disse que seria o nosso escape, o nosso escudo e fortaleza. Então vão vir dias maus. Mas é isso que vai fazer você parar? Não. Vão vir acusações, vão vir perseguições, vão falar de você. Ele disse que tudo isso ia acontecer. Sabe aquela situação que você diz assim, só acontece comigo? Acontece com todo mundo. Mas ele diz que se você perseverasse, você iria vencer. O que você não pode é parar. O que ele não quer que você pare. Ele quer te encontrar no campo. Ainda que você esteja no meio de um bombardeio, ele quer te encontrar no campo. Porque tudo que você precisa para vencer o bombardeio, ele já entregou para você. Então você não precisa ficar atrás das armas que vão fazer você vencer. A sua vitória vem dele porque você é co-herdeira de Cristo. Isso significa que ele já venceu por você. E a sua posição hoje não é correndo atrás da vitória que ele já correu e já conquistou. A sua posição hoje é no centro da vontade de Deus. Para viver as suas promessas e receber tudo aquilo que ele conquistou e que está nas mãos dele para você. Esteja no centro da vontade de Deus. É lá que ele quer te encontrar quando ele voltar. É lá que você vai viver as promessas. É lá que você vai viver vida em abundância. Que tanto cristão hoje não sabe o que significa. Porque está fora do centro da vontade de Deus. Apocalipse, capítulo 8, dos versículos 15 a 18. Não, isso é Romanos. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Esse é um texto que tem que mexer com você. E se esse texto não mexe com você, peça ao Senhor nessa noite. Deus, sacode tudo dentro de mim, porque esse texto tem que mexer comigo. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus. Há um céu, há uma promessa. E nós precisamos viver nessa expectativa. Eu quero chamar, deixa eu ver. Alda, está sem o Paulo? Está sem o Paulo. Vamos lá. Vem, Du, vem, Miriam. Vamos nos ajudar na ceia. Vamos ficar em pé. Nós vamos emendar essa mensagem com a ceia de hoje. Porque a ceia é para isso. A ceia é para nos lembrar que Jesus vai voltar. Todos os meses nos reunimos para lembrar que nós temos um sangue que nos purifica. Nós temos um corpo que nos liberta de tudo que é fraqueza, de tudo que é embaraço, de tudo que é distração. E nós fazemos isso na esperança que Ele vai voltar. Qual é a expectativa do céu no seu coração? Não viva como se só existisse essa terra. Lembre-se, em todo o tempo, isso aqui é só uma gestação. E nessa gestação o Senhor está contigo para fazer você vencer as dores dessa gestação, o mal-estar que vem nessa gestação. Mas tudo isso vai passar um dia. Maior é a glória que está por vir. Nós precisamos participar disso. Nós precisamos ansiar por isso. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Começa a pedir ao Senhor para acender a chama no seu coração. Isso é entre você e Ele. É Ele quem conhece as distrações da sua vida. Ele sabe de todos os embaraços. Ele sabe onde você está parando de